O que acontece com o Atlético Mineiro, meus amigos e minhas amigas? Este vídeo, com este assunto, eu vou tentar trabalhar um pouquinho também em relação a outras equipes. Por quê? Porque eu quero tomar o Fortaleza como exemplo aqui, tá? O que acontece com o Atlético Mineiro é que quando os torcedores imaginam que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, elas não acontecem. Se nós olharmos hoje para a tabela do Campeonato Brasileiro, a posição do Galo é uma posição que ninguém imaginava que seria, neste momento, em virtude dos investimentos, virou SAF, essa coisa toda, né? Então agora a equipe vai realmente mandar muito bem, né? Então não tem como a equipe agora não conseguir, por exemplo, ser um grande favorito aí a título e assim por diante. A gente olha para a tabela, a gente encontra o Botafogo em primeiro lugar, Fortaleza em segundo, Flamengo e Palmeiras em terceiro e quarto lugares, né? O Galo, neste momento, está no meio da tabela, está na 90ª posição com 29 pontos, tá? Uma pontuação que está muito distante, por exemplo, 13 pontos atrás de um Fortaleza, 14 pontos atrás de um Botafogo. Incrível, né? Incrível. Por quê? Por que que isso acontece se o Galo mudou realmente de técnico e hoje temos uma forma de jogar diferente? Por que que o Galo não consegue ter melhores resultados? Bom, eu quero falar sobre isso. Antes, só chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, tá? Que é uma casa de aposta importante aqui para o meu trabalho. Se você não curte uma aposta esportiva, eu lamento, eu peço desculpa por isso. Se você gosta de fazer uma fezinha, não tem por que não apostar pela OneXBet, que é a casa de aposta tida como a mais confiável do planeta, gente. Tá? Isso lá na Europa, isso aí é uma realidade. Mas não é somente por isso, é também porque ela te trata de fato como um consumidor. Não fica suspendendo mercados aí, acréscimo de jogos, não fica com outras paradas esquisitas, não fica se envolvendo em polêmicas aqui, como crises que tivemos aqui com apostas esportivas aqui no Brasil. Nada disso vai acontecer com a XBET. Tá? Só que tem mais um ponto interessante, né? Que é o fato de que, enfim, ela entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, independente do valor. Então, se você tiver a sorte de ganhar um bom valor, você vai entender que tem casas de apostas que são muito diferentes da 1xBet. Porque aí elas vão ficar te enrolando, a 1xBet nunca vai ficar enrolando você. Então, se você curte uma aposta esportiva, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional Manchijosa para você ganhar um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. Tá? Dá essa força lá, portanto. Vou falar então sobre aqui, o Galo vai ter um jogo contra a equipe do São Lourenço. Esses dois jogos contra o São Lourenço são jogos muito difíceis. O Galo pode perfeitamente passar, pode ter problemas, mas pode passar. Eu lamento que o primeiro jogo seja em casa, acho que o segundo jogo seria melhor. Seria melhor pegar um time hoje retranqueiro fora de casa do que essa retranca dentro. Porque o Galo pode ter dificuldade contra a equipe do São Lourenço. Se jogasse o primeiro lá na Argentina e conseguisse fazer um gol logo no início, o São Lourenço ficaria, na verdade, na obrigação de sair para o jogo. O Galo ganharia muito espaço em campo e poderia fazer outros gols. Neste jogo de hoje, ainda que o Galo faça um gol, é muito provável que o São Lourenço não saia para o jogo. E aí, o São Lourenço prefere perder de poucos, de 1-0, portanto, ali, do que propriamente tentar jogar contra o Galo hoje na Arena MRV, tá? Mas assim, a questão aqui é falar um pouquinho do que aconteceu, sobretudo à luz daquele jogo contra o Cruzeiro. O Galo foi melhor que o Cruzeiro naquela partida. Foi muito melhor, o Galo teve o dobro de finalizações do adversário, muito mais do que o dobro das finalizações corretas. O Cruzeiro teve uma apenas, o Galo 4. O Galo teve um jogo com 65% de posse de bola, né? O Galo conseguiu mandar ter o controle da partida, na minha opinião, do começo ao fim, né? A equipe conseguiu ter alguns jogadores bem interessantes ali jogando, né? Teve ali, portanto, o Alan Franco, né, que foi colocado ali como uma espécie de camisa 10, né? Jogou bem, na minha opinião. O Vera ainda precisa melhorar, mas fez uma partida dentro do aceitável e assim por diante, né? Tem problemas aí, né? Vamos comentar sobre isso aí, tá? Mas o Cruzeiro não foi melhor do que o Galo em nenhum momento dessa partida, meus amigos e minhas amigas. Em nenhum momento, tá? Em todos os momentos prevaleceu aí a situação do controle do Galo. Bom, até responderam a Matheus, que é um seguidor, né, aqui do canal e que faz parte do clube de membros do WhatsApp do canal Josa Novales, né? Ele perguntou sobre o que eu achei daquela partida do Galo contra a equipe do Cruzeiro, né? Como eu disse, foi melhor, né? Abraço aí para o Matheus, evidentemente, para todos os seguidores aí
do Galo que eu tenho no canal, e também a outros membros que estão ali no canal que torcem para o Galo. O Galo foi dominante, né, do começo ao fim. O goleiro quase não precisou trabalhar, né, e o Galo obrigou o Cássio a boas intervenções, se você parar e pensar no começo e também no segundo tempo, né. Taticamente parecia melhor que o adversário em quase tudo, exceto em algumas questões defensivas, tal. Não que a defesa do Galo tenha ido muito mal nessa partida, mas a gente via que o Cruzeiro se plantava melhor na defesa do que a equipe do Galo, tá? O Franco, gente, posicionado como 10, não deixou de ser uma surpresa, né? Então os torcedores devem pontuar que a equipe precisa contratar um camisa 10, né? Ok? Poxa, mas... E aí vem os problemas, né? Mas há algum tempo, o Galo não repatriou, gente, algum tempo atrás, o inexpressivo Pedrinho, né? Não fez a contratação do Pedrinho, que chegou para ser o camisa 10. Esse foi um erro da direção do Galo, tá? Um erro, na minha opinião, bastante significativo, porque o Pedrinho sempre foi jogador que oferece o mínimo. Tem lá uns dribles legais e tal, mas há muito tempo que não consegue fazer partidas dignas. Sabe? Não faz mais de uma, quando consegue fazer uma partida boa, demora mais 10 jogos. Será que não estudaram isso? Será que não analisaram isso? Para que serve essas tais de equipes de estudo e recrutamento? Se não estudam, não conseguem entender isso, gente. Né? Então, esse foi um erro. Um outro erro é a constatação de que os dirigentes não contrataram o Bernard para ser um camisa 10, gente. Porque é bem provável que imaginassem que ele, o Bernard, ainda era o ponta veloz, com alegria nas pernas, né? É isso. O Bernard vinha jogando como camisa 10, um jogador muito assim, imediatamente atrás assim, do centroavante, do camisa 9. Né? Então, de um camisa 9. Então o que acontece? Ele não era mais esse ponta. Ele foi contratado como 10? Eu duvido que eles tenham essa percepção. Tá? Então, aqui também temos um erro, né? Um erro bastante significativo. Eu tô falando de erros para você ter uma noção de por que as coisas não acontecem, tá? Fica comigo até o final que você vai entender. Tudo bem que o Scarpa possa ser um ala pela direita, né? Pode ser. Ok? E acho que ele manda bem ali. É um jogador que pode ser colocado em vários lugares e ele consegue mandar bem. Mas é triste, gente. É triste. E até revoltante você olhar para o banco e encontrar um senhor de idade lá. Um cara cujos traços faciais denunciam que ele talvez seja bem mais velho do que qualquer um. Qualquer um de vocês, bem mais velho, inclusive, deixe que vos fala, né? É um senhor, gente. Um senhor que só não tem cabelo branco na cabeça porque não tem cabelo na cabeça. O Mariano. O que o Mariano ainda está fazendo no Galo, gente? Você está entendendo? Porque, veja, se eu estou falando de um clube que virou SAF, ganhou aí investimento, né? Que tudo vai ser diferente a partir de agora, e que está mudando a forma de jogar. Como essa equipe pode aspirar a título tendo na reserva o Mariano, gente? Isso não é brincadeira. Você pode falar, mas ele é reserva. Como reserva, tem hora que ele vai jogar. Como reserva, se o titular tiver condição mínima das mínimas, ainda que estiver muito mal, o técnico vai ter que bancar o titular, porque ele não vai poder olhar para a reserva. Porque a reserva é um senhor de idade. Esse jogo, na verdade, do Galo precisa ter um ala muito eficiente, um lateral muito eficiente para construir jogo e também para jogar um pouco mais à frente. O Mariano não é esse jogador. Ok? São muitos erros que a gente tem hoje no Galo ainda sendo cometidos, né? Em termos de contratação, sim, fez algumas boas contratações recentemente. Mas precisa contratar mais. Porque quando a gente olha para a posição de 10... o Alan Franco, ali improvisado, é porque, independente da condição do Bernard, e independente, inclusive, do próprio técnico ter visto o Bernard jogando como 10, porque o técnico provavelmente foi dito a ele que estamos contratando um ponta. O fato é que, se ele precisou colocar o Alan Franco ali, é porque ele precisava de um jogador para executar essas ações de um camisa 10 e ele não tinha esse jogador com essas condições. Então tem que mapear o mercado e buscar esse jogador, seja na América do Sul, seja no Brasil, seja repatriar esse jogador. Precisa. Mas pode ser caro. Vai ficar com essa conversa ainda. A SAF não é para isso.
A SAF não é, na verdade, qual é o projeto da SAF, na verdade? Não é para fazer com que o Galo seja campeão? Com que o Galo consiga configurar em termos de títulos a sua grandeza toda? Se é assim, e se outros clubes conseguem contratar, se o Botafogo consegue contratar jogadores ali importantes, achar jogadores importantes, por que o Galo não encontra esses jogadores? Por que o Galo não contrata esses jogadores? Entende? A gente vai ficar aqui agora com inveja da SAF do Bahia, que contrata inúmeros jogadores importantes no meio de campo, enquanto o Galo não vai atrás de nenhum. É isso. Então tá tudo errado nesse sentido aí. E por que eu tô falando tudo isso? Vou amarrar toda essa reflexão aqui. É importante que você fique comigo aqui, tá? Por quê? Porque eu quero falar para vocês o seguinte, veja. Vamos pensar agora no Fortaleza? Permitam-me a comparação. Fortaleza pode ser campeão brasileiro, gente. Você olha para o orçamento do Fortaleza, é inacreditável. Não dá para entender. Se você não entender qual é o projeto do clube Fortaleza. Em termos de prospecção de mercado, o tipo de jogador que contrata e tudo mais. O clube não tem, na verdade, tem feito em alguns momentos, sim, maiores investimentos, mas em geral não são tão altos assim. Mas quando o Vojvoda chega em 2021 ao Fortaleza, tudo muda. As pessoas, tem gente que ainda fala, o Rogério Ceni mudou Fortaleza. Não, não foi isso, gente. O Rogério Ceni conseguiu ser muito importante para o Fortaleza, mas no contexto em que os dirigentes naquela ocasião também eram. E foram eles que, inclusive, permitiram e aceitaram mudanças propostas até pelo Ceni. Mas o Fortaleza do Ceni, vamos deixar claro, quase caiu para a segunda divisão, inclusive por causa do Ceni. Mas já havia ali uma mentalidade em curso ali no PC. O praticar de ações importantes para o empoderamento do clube, para a construção de um clube, né? E também para a construção de uma equipe. Mas sempre, construção de um clube, mas sempre também a preocupação em colocar no PC ideias novas, importantes, ideias que apontassem o clube para frente. Entendeu isso? E aí, você tem uma primeira temporada que é sensacional, aí vai ter outra que vai vacilar um pouquinho, aí tal, não sei o quê, e aí por que o Fortaleza agora pode ser campeão brasileiro? Porque você tem a continuidade de um trabalho, é um trabalho muito bem feito, né? Há quase 4 anos. Né? Vamos lá, 3 anos e meio. Muito sólido, no qual o técnico não foi modificado. Então veja, teve temporada aí que o Fortaleza quase caiu para a segunda divisão, o técnico foi mantido. Porque havia uma convicção de que aquele era o técnico. Então é necessário entender, o Milito é o técnico, para mim é o técnico. Tem que ter calma nessa hora. Tem que detonar, jogar bomba. Em toda declaração jornalística que começa a querer falar mal do trabalho do Milito neste momento, que queira trazer os fantasmas de volta para a cidade do Galo. Entende? É isso que tem que ser feito. Bancar esse trabalho e começar a praticar inúmeras outras ações importantes. Porque um clube, entendo, cada vez mais no mundo, um clube não vai ser campeão apenas com montagem de elenco, com investimento de capital. Ele só vai conseguir um título importante, né, com o tempo. Né? Com o trabalho sendo bem feito, com o tempo, no mínimo aí 2, 3 temporadas. Então o Galo pode ser campeão nessa temporada? Pode ser na outra, pode, mas é muito improvável, porque tem outros clubes fazendo trabalhos melhores, inclusive com investimento maiores. O próprio Bahia faz investimento hoje clubístico melhor do que o do Galo, e o Bahia não vai ser campeão. O Bahia pode terminar no meio de tabela nessa temporada para ser campeão na próxima. Se eles continuarem mantendo um trabalho como estão. Então é muito importante que a gente não se iluda com o tamanho do Galo, porque o Galo é gigante, tem um bom técnico e tal, vai ser campeão agora. Não é assim. Agora, para ser campeão agora, tem que fazer tudo certo, e ainda assim talvez não consiga o título, e aí possa conseguir na próxima temporada ou na outra, mas para tanto, as coisas certas têm que ser feitas agora. Aí a gente olha para o camisa 10, o técnico precisa utilizar um jogador improvisado, um volante improvisado. Estão fazendo as coisas certas. Quando eu falei que o departamento médico, por exemplo, tem problemas no departamento médico, a despeito de ter o Lasmar ali, tem problemas. As pessoas sabem do que eu estou falando. Lá dentro eles sabem o que eu estou falando, gente. E os outros profissionais que circulam, que estão junto no departamento médico, como é o processo de recuperação? Lasmar é um. Quanto ele ganha? Quanto ganham os outros? Você acha que isso, a brutal diferença, não gera problemas também? Pois gera problemas também.
Qual é, na verdade, a comunicação entre a enfermaria e o departamento médico? Quais são os profissionais que estão na enfermaria? Como é o departamento de preparação física? São os melhores profissionais mesmo? Né? Então tem tanta coisa para ser feita, porque no fim das contas, ao contrário do que a gente pensa, tudo isso respinga dentro de campo. Tudo isso faz diferença dentro de campo. E é o que está fazendo o Fortaleza se projetar como uma equipe vencedora. Entende? Porque você organiza o clube e isso, de uma forma ou de outra, vai para dentro de campo. Então, esse clube gigante que é o Galo não está organizado como deveria, a despeito de ter virado SAF, porque parece que, né, os donos da SAF neste momento também estão muito empolgados, também parece que não entendem absolutamente nada e não querem, na verdade, né, se aconselhar com pessoas que talvez entendam um pouco mais as coisas, né? Porque está muito ruim o que está sendo feito neste momento. Então é por isso que vai vacilar muito, é por isso que pode ter dificuldade. Volto a dizer, tem condição de ganhar um título nessa temporada? Eu ainda acho que tem. Ainda acho que tem. E se ganhar um título nessa temporada, eu ainda acho que ele vai acontecer, esse título vai pintar a despeito de todos os erros que ainda estão presentes na cidade do Galo. E esses erros que estão presentes na cidade do Galo pode gerar um efeito parecido com o que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense conseguiu, até mesmo por causa de algumas coisas certas, embora muitas erradas foram feitas, um título de Libertadores. Teve sorte que ninguém quis ganhar a Libertadores na temporada anterior. Só que as coisas erradas que lá estavam presentes começaram a gritar depois disso. Olha o que está acontecendo agora. O Fluminense pode ir para a segunda divisão. Então pode até ser que o Galo ganhe um título neste momento. Mas é provável que depois a coisa possa se complicar. Nos dias atuais, ao contrário do que acontecia no passado, né? Dava para montar um bom elenco, dava, enfim, para usar camisa, força, tradição e tal, e até conseguir grandes conquistas. Hoje não mais. Hoje não acontece mais. Então muita coisa tem que mudar, é preciso que os torcedores entendam o trabalho do técnico. Pode não ser o melhor possível, mas na minha opinião é muito bom, é um dos melhores técnicos sul-americanos que existe. Tá? Na minha opinião, no Brasil não tem nenhum técnico brasileiro chegue perto do Milito. É necessário valorizar isso. Tá? É necessário construir um trabalho para que esse técnico tenha condição de trabalhar. Se não for assim, a gente vai ficar sempre nessa história aí de que, né, saudade dos fantasmas do passado. E o Galo não vai para lugar nenhum, meus amigos e minhas amigas. É isso.